meu nome é Caleb e eu não tenho mais livros pra indicar. Oi, eu sou a Juliana e o Reparação com 100 páginas a menos ia ficar top. Oi, meu nome é Luana e não acreditem na Juliana. Minha frase original era que o Brasil precisava de férias coletivas, mas não pude escutar essa injustiça, essa blasfêmia aqui e ficar calada. Não nos calaremos. É por conta do silêncio dos omissos que a gente tá no lugar onde a gente tá. Exatamente, exatamente. E vocês estão escutando? O nome? Do livro... Aê. Não vou comemorar, tô aqui sob protesto. Então, assim, já que a gente já começou, para todo mundo que tá ouvindo, sejam bem-vindos ao nome do livro, né? O podcast aqui, mas vamos começar então com a polêmica já. Ontem, a Juliana, a gente tá lendo o Reparação, né? Eu tô relendo, a Juliana tá lendo pela primeira vez. E aí ontem ela terminou o Reparação, que é um grande acontecimento. E eu falei assim, e aí, Juliana? Você gostou? Eu já tava esperando um áudio de 8 minutos. Era isso, era essa a minha expectativa. Um áudio de 8 minutos falando assim, Caleb, 12 anos juntos, por que você realmente não me falou pra eu ler isso antes? Era isso que eu tava esperando. Eu não vou denunciar, mas assim, eu queria mostrar o print que eu recebi do tipo, foi legal. Olha, eu te juro que assim, foi difícil. Só queria colocar isso aqui pro grupo. Não, mas eu acho que o fato de eu ter assistido o filme atrapalhou muito a minha experiência. E aí, porque é isso, né? A grande coisa do livro é a virada dele, e eu já sabia a virada, né? Então, eu acho que tem um pouco disso também. E eu achei o começo extremamente longo e desnecessário em muitas partes. Depois ele engrena de uma forma muito boa, né? Mas, assim, o começo em que ele tá... o narrador ele vai falando dos personagens e dos detalhes da casa... ali eu demorei muito, eu tava comentando, né, pro Caleb, porque eu tenho uma leitura muito lenta, né, eu leio devagar, e aí eu demorei, sabe, uns 3 dias pra ler as primeiras 70 páginas, e aí depois, né, veio o fim de semana e tal, e aí eu tava, que foi a hora que engrenou, né, lá pra página 100, mais ou menos começou a engrenar, e aí eu tava conseguindo ler quase 100 páginas por dia, porque aí a coisa realmente engrenou. E aí vocês ficaram, não, a segunda parte é mais lenta. Eu achei a melhor parte a segunda parte. Eu achei a segunda parte excelente. Mas o Caleb tinha cantado a bola. Caleb falou, você gosta de Segunda Guerra, você vai gostar da segunda parte. Assim, eu não falei, assim, a gente, Juliana, você sabe que a gente, em alguns momentos, a gente precisa usar a estratégia do, acho que você não vai gostar tanto, assim, né, mas por dentro a gente tá, tipo, explodindo de alegria, assim, sabe? Não, você vai amar. E eu gostei do, eu já tinha visto o filme, por isso não foi tão impactante. Não venha com desculpas, Juliana. Mas não é que eu não gostei do livro, gente, eu gostei. Parece que eu odiei o livro, eu só acho que o começo demorou muito pra começar, gente. Eu fiquei decepcionada com isso. As primeiras 70 páginas foram muito lentas. Porque aí, quando vai chegando os acontecimentos, aí é um bafão atrás do outro, né? E aí você fica envolvida. Mas antes disso, eu fiz até uma comparação que eu falei pro Caleb, né? A gente conhece, enfim, algumas pessoas que ou fazem leitura crítica. Tipo, quando chega perto dessas feiras, né, tem gente que faz a leitura crítica para as editoras, ou a própria editora que tem que ler correndo o livro para ver se compra os direitos ou não. E às vezes tem tanta coisa para ler que eles leem, sei lá, as primeiras 30, 50 páginas. E aí eu falei, a sorte do Ian é que ele já era um cara famoso, porque se a pessoa lesse essas primeiras 30 páginas, não ia acontecer nada. E ela fala, eu não sei para onde essa história vai me levar, e ele não ia conseguir ser publicado. Eu gosto da audácia da Juliana de falar a sorte do Ian. Olha, a sorte dele, assim, é que é um cara já famoso, né? Assim, é um cara que as pessoas não podem mais negar o livro dele. Mas porque é isso, tipo, é um livro realmente muito bom, mas ele tem esse começo que você fica, tá, pra onde você vai me levar, fera? Sabe, acelera Ayrton, sabe?
Enfim, essa é a minha opinião sobre reparação. E esse foi o episódio de hoje. Acabou o episódio. Até mais, gente. Boa A semana. gente vai refletir um pouco sobre a vida agora, porque a gente fica 12 anos na vida com a pessoa pra ela começar o episódio falando assim: reparação seria melhor se tivesse 100 páginas a menos. Ele é como se, sei lá, você falasse que a Mona Lisa, assim, tá faltando uma cor, assim, sabe? Um sorrisinho, né? Se ela se ele se esforçasse mesmo, ele terminaria de pintar um sorriso nela, né? Sei lá, a Capela Sistina, pô, mas não tá muita coisa ali na Capela Sistina? Não tem muito personagem, muita história ali rolando? Uma enxugada ali, uns 100 personagens a Isso, menos. assim, eu esticar a mãozinha, assim, um pouquinho. Ô, Juliana. Eu não tô a 12, só tô a 3 aqui nesse podcast e já tô indignada. Eu guardei essa indignação, viu, gente? Em minha defesa, eu gosto muito do 100 Anos de Solidão, Caleb, então tá tudo certo. Pô, mas assim, esse daí seria difícil, viu, Juliana? Seria muito difícil. Eu não gostei da Capela Sistina, mas o Monet, olha... Juliana avaliando obras de arte sincera, meu. Tô com medo desse quadro. É que o lance é, né, eu só, enfim, eu tô relendo, né, e eu li faz 13 anos, né, foi quando eu li, né, e antes de filme, né, e eu tô meio, assim, vendo outras coisas no livro, e eu fiquei meio impressionado com essa segunda parte que a Juliana falou, assim, eu discordo da Ju nesse sentido, pra mim eu não tenho essa questão do livro ser lento, eu entendo o que ele tá fazendo, eu consegui ver de outra forma, é de fato mais devagar, não tenho dúvida, mas eu terminei a segunda parte, né, enquanto a gente tá gravando aqui na terça-feira. A parte da guerra, eu lembrava de ser mais arrastado que a primeira, e assim, é uma narrativa de fôlego, assim, o McEwan, puta que pariu, assim. Não, é a luta de um homem pela vida, assim, é um negócio impressionante. Eu fiquei realmente impressionada com essa parte. Ele não para, né, assim, é um cara, assim, tá ali, tá relembrando, e assim, sei lá, são 100, 120 páginas, assim, que aquilo era um romance, sabe, tipo, aquilo podia ser uma novela, assim, só Não, dele. exatamente, pra mim a segunda parte é isso, assim, eu fiquei realmente impressionada com a segunda parte, assim, disso, assim, dessa luta, e é isso, o tempo vai e volta na cabeça dele, e ele tá no meio dessa fuga que ele tá fazendo, né, enfim, é muito impressionante, muito impressionante. Oh, e só mais uma última coisa, assim, que eu achei nessa releitura, de tentar, tipo, não ler, enquanto eu lia, eu tava curtindo a leitura, assim, eu não tava, acho que por já ter lido, eu não tava me preocupado onde que a história ia chegar, assim, sabe, tipo, então, acho que talvez eu olhei pra outras coisas que normalmente eu passo direto, assim, e eu achei muito curioso essa questão do criador de histórias, do poder da narrativa, do poder da pessoa que conta a história e de como, às vezes, ela não é confiável, assim, sabe? Tipo, eu achei isso meio o McEwan brincando com o escritor, assim, eu achei isso muito engraçado, assim, sabe? Tipo, como ele tá falando e em algum momento ele nesses primeiros, ele meio que fala, e se a gente fizesse a narrativa de outra forma? E aí ele começa a construir esses personagens que vão e voltam, a Brione, né, insuportável, né, assim, nossa senhora, cara, que... Eu terminei a primeira parte do livro, assim, eu sentindo um ódio, fazia tempo que eu não sentia um ódio por um personagem como eu senti pela Brione, enfim, não é um episódio sobre reparação, mas é que... Eu tô tentando puxar um gancho aqui, aí eu tô pensando, esse livro se passa durante a Segunda Guerra Mundial, e o nosso tema de hoje é Volta ao Mundo. Isso foi o melhor que eu consegui. Eu achei que o link ia ser: esse livro se passa na Inglaterra, que é um país do mundo. Então, por que não viajar para outros países do mundo? O que é ótimo também. Posso complementar? Esse livro, lançado no Brasil, foi lançado em outros lugares do mundo e em outras línguas do mundo. Por que a gente não pode ir também nesse caminho? Nossa Senhora.
A gente tá muito bom de gancho. Só gancho bom. Porque esse é o tema, não é o reparação, né? Leiam reparação, inclusive, mas o tema de hoje é Volta ao Mundo em 80, não, brincadeira, em 9 livros, porque é o que dá pra fazer em 2 horas de podcast. Mas só uma coisa das 2 horas, essa semana, acho que esses dias no Twitter, a Iris Figueiredo, né, que é uma escritora do Céu Sem Estrelas, né, de outros livros, ela tem uma planilha no Excel dos países que ela já leu. Eu sei que a Lu tem essa questão também, assim, e eu acho que eu peguei me pensando do tipo, eu ia até sugerir pra Juliana, eu falei, Juliana, a gente podia fazer uma planilha dessa, viu, cara? Eu fiquei curioso Eu porque só vou enquanto passar vergonha, Caleb. Não, Juliana, assim, eu entendo, eu também, mas assim, a gente pode ver isso como um estímulo pra tentar buscar outras coisas. Eu já tive um mapa, eu tinha um quadro que era um mapinha, e já que eu não posso viajar, E você ia pintando. não, eu ia colocando alfinetes. Ah, que legal. Pô, isso é legal, hein? Gostava, recomendo. Eu gostei dessa ideia, hein, Ju? Ela é bem legal. Não, então, porque assim, só pra explicar o que a gente fez. A gente pegou os continentes, né? América, né? No geral, América, todas as Américas. Europa, Ásia, África e Oceania. E 12 territórios da sua brincadeira. E aí, a gente selecionou por esses continentes. Então, a gente repetiu 2 vezes América, 2 vezes Europa, 2 vezes Ásia, 2 vezes África, para ficar, e 1 vez Oceania, né, para dar 9 vezes. Oceania, infelizmente, porque a gente conhece bem menos autores, e acho que eles são menos publicados mesmo no Brasil, porque recentemente tinha no desafio Leia Mulheres, né, que eu ajudo a fazer as escolhas de dicas e tal, era autoras da Oceania, e foi super difícil de achar muita coisa. Tem algumas autoras, mas não muita coisa aqui no Brasil. E aí, então, aí a gente colocou no saquinho Asmir, aqui, e aí eu tava pensando por continente, né? E aí eu tive que abrir o Goodreads, porque eu não me lembro nem o que eu comi no meu almoço, basicamente. Então eu tive que olhar no Goodreads as minhas últimas leituras. E aí eu vi que esse ano eu acho que eu não li nada da África e nem da Ásia, assim, sabe? Tipo, é vergonhoso. Eu leio América, tipo, Latina e norte-americana, mas eu leio quase nada, e Europa, e quase nada da África e da Ásia, ultimamente, assim, eu li bem pouco. Eu acho que é sempre uma questão, né? Pensar quais países que a gente lê mais. E curioso a Oceania, né? Porque tem países de língua inglesa ali, a gente teoricamente a tradução seria mais tranquila para vir para cá, mas realmente acaba vindo pouca coisa, né? E eu já falei várias vezes aqui no podcast que eu amo variar países. Quando eu tô sem saber o que ler, eu vou por país, eu escolho um país que eu ainda não tenha lido, eu fico empolgada quando eu vou ler um país pela primeira vez. Eu amo estudar o contexto histórico, saber onde se passa a história, então acho divertido, assim. É a minha busca por literatura no momento, assim, países esquisitos. Eu não tenho muito isso, assim, porque eu acho que eu fico muito. Eu sou um espírito livre. E eu fico muito nessa de, não vou, mas assim, aí depois quando eu volto e olho pra lista, eu falo, pô, mas tá faltando alguma coisinha aqui, né? Hoje, enquanto eu pesquisava alguns títulos aqui pra tentar falar com vocês, eu cheguei à conclusão de que eu quase não tenho mais opções, assim, né? Enfim, tá difícil. E isso dos países, isso que a Ju falou de Ásia, África, os outros, Oceania, enfim, são coisas muito mais de um esforço, né? Nisso que a Lu falou da busca, né? Porque eu acho que eu brinquei com a ideia do mapa, né? E a ideia da planilha, porque eu acho que me ajuda a ver, sabe? Tipo, eu sei que é vergonhoso, é horrível, mas assim, me ajuda a ver até pesquisar, assim, porque pra mim eu sei que é meio maluco o que eu vou falar, mas assim, e acho que tem algumas questões até com os tipos de livros que que a gente escolhe pra ler. Mas é porque eu fico meio pensando na divisão, vamos dizer assim, eu vou escolher o lá da Nova Zelândia, vamos dizer assim. E aí as opções não me interessam as opções, e eu fico meio nessa paranoia, mas eu sei que não é isso, assim, sabe? Então eu confesso que eu tô meio tentado a fazer um mapeamento melhor aí das leituras, assim. Mas gostamos de espíritos livres, Caleb. Tá tudo bem também, né? Só uma sugestão aqui.
De talvez ler países não tão lidos, né? Outras literaturas. É que eu sempre começo meio, tipo, às vezes eu vou pensar no desafio e depois eu acho que, mas eu queria ler outra coisa. Eu fico meio angustiado. Assim. Ninguém manda em mim. É que eu acho que eu já comentei aqui também que sei lá, eu voltei a ler, eu parei muitos anos de ler. E aí eu voltei a ler em 2013, 2014, por ali, desde então tenho lido constantemente. Nos meus 3 primeiros anos, eu só lia Estados Unidos, uma Inglaterra, uma França ocasional, bem pouco Brasil. Então, assim, as minhas leituras eram altamente censuráveis, assim. E aí, quando eu percebi isso, eu fiquei com muita vergonha. E aí que eu comecei aí nessa brincadeira de procurar outras literaturas, sabe? Porque para mim era muito confortável. Eu lia muita ficção científica muito Estados Unidos, você acaba ficando sempre nos mesmos centros, né? Quase, obviamente que não são as mesmas histórias, mas histórias com perfis muito próximos, né? Isso das escolhas, eu lembro da Luara, que já participou aqui com a gente do Nome da Leitura, do primeiro episódio. Ela fala que, enfim, é uma época que ela tava fazendo esse mapeamento e, tipo, era muito Estados Unidos, assim, sabe? Tipo, muito alguma outra coisa. E é isso que você falou, tipo, é meio do, tipo, é mais traduzir, sabe, tipo, meio, essa sequência meio lógica de mercado, assim, que é um pouco, assim, eu não vou comparar exatamente com isso, mas é um pouco do que o Leia Mulheres trouxe, né, no sentido de você olhar pra quem você, até quando eu tentava participar do desafio do Leia, era isso, era do tipo, você acha que você tá lendo, mas mas você não tá, né, assim, hoje eu tô muito mais próximo do equilíbrio do que eu jamais tive, mas é uma escolha consciente em que em algum momento começa a ser natural, mas primeiro tem que esse movimento de equilibrar, né. Vamos começar, então? Vamos. Ó, então acho que a Ju já deixou claro aqui que vai ser sorteio, né? Um sistema aqui muito confiável, sorteio impresso e auditável. Exatamente, a gente confia na Juliana. E na índole da Juliana ali, pô, peraí. Uma dúvida. A gente, né, escolheu pelos continentes, mas aí cada pessoa só responde um continente, correto? Caleb, é o sorteio que vai ditar isso aí, Caleb. Se você pegar 2 Europas, você vai ter que falar 2 Europas. O sorteio escolheu você pra fazer isso. Vou fazer o quê? Tá bom, Juliana, tá bom. Eu só quis meio ampliar um pouco aqui a visão. A maleabilidade. Você tá querendo já fraudar a bagaça, é não isso? Não tô querendo fraudar, eu tô perguntando antes de começar, porque as regras, assim, a gente que faz as regras. Ó, o Caleb é o mesário que vai engolir uma das cédulas de papel e vai colocar em xeque toda a segurança aqui do processo. A confiabilidade do processo. Gente, por favor, confie nas urnas eletrônicas. Assim, repassem isso aos seus familiares, a todas as pessoas. Não caiam nessa loucura. Elas não conectam na internet, gente. É tipo uma calculadora, não dá pra invadir, tá tudo bem. E se quando eu votar, sair um negocinho, papelzinho assim, falando que eu votei? Ai, gente, que medo. Então vamos lá. Quem que vai ser o primeiro a falar? Depende do que for sorteado, brincadeira. Caleb tá morrendo de medo, sei lá. Então eu vou primeiro então, Vai Juliana, eu vou primeiro. Ó, aqui. Saquinho do ACMR, Asmir. Oh, uma pergunta, todo mundo, você que tá ouvindo o episódio, você sabe o que é isso que a Juliana tá falando? Eu não sei se todo mundo sabe que esse Asmir aí, não é um nome do saquinho de verdade, assim, que virou uma parada na internet, né? Desse negócio com sons meio... Você fala sussurrando. Isso, exato. Aí a pessoa tá relaxada. É uma disrupção. E faz barulhos, tipo... Esse é o vídeo exatamente. As pessoas fazem unboxing agora sim, ó. Eu acho isso um pouco estranho, mas, né, tem gente que gosta. É coisa de jovem, Ju, não é pra gente entender. E tem um que é pior ainda, que é as pessoas comendo. Ah, é verdade. Comendo coisas crocantes. Enfim, gente, doideiras. Tem um canal que é só coxinha. A pessoa come só coxinha e aí faz testes da coxinha. Então vamos lá, Caleb. Isso é um nicho, hein? Putz, Caleb. Pô, é lógico, né, que saiu pra mim, né? Oceania. É lógico que tinha que sair pra mim, né? Dei uma respirada aliviada aqui, hein? Não, todo mundo deu, né? Enfim, eu não sou a favor do roubo, né?
confesso que a minha primeira opção e a minha segunda opção era o Marcos Ozaki, né? A menina que roubava livros, afinal. Li até outro livro dele, aquele dos juvenis, né? O Bom de Briga, se não me engano. Mas não vou falar dele, porque seria fácil falar dele. Eu vou pegar um livro que eu comecei a ler e eu confesso que eu parei, mas eu não lembro porque eu parei, assim. Eu acho que eu parei só porque ele é muito grande. Gente, o livro tem... As pessoas, vocês não estão vendo, mas a Juliana e a Lana estão dando risada da minha cara. Eu acho uma ótima justificativa, eu respeito. Se tem uma coisa na minha vida que eu respeito é a preguiça, Caleb. O direito à preguiça, né, Lana? É que o livro tem 650 páginas. É um livro chamado Uma Fração do Todo, de um australiano chamado Steve Totes, que saiu aqui pela editora Record, com a tradução de Janaína Marco Antônio. Essa daqui é de 2011. Eu peguei esse daqui, eu lembro de ter visto alguém indicando ele, enfim, comprei numa livraria desses saldões da Record. Eu achei interessante e eu sei que eu li mais de 100 páginas desse livro, mas não sei, às vezes eu não termino livros, por motivos às vezes nobres e por motivos de preguiça, porque o livro... eu realmente eu fico meio pensando, assim, quem tem tempo de ler um romance contemporâneo de 650 páginas, assim, sabe? Se não for um clássico, assim, sabe? Aí corta pro Caleb lendo Uma Vida Pequena. Não, mas assim, tudo bem. Mas assim, vou dar outro exemplo. Eu sei que não entra aqui nesse aspecto. O Luminares, daquela Helena Cantor. Caton, ela é neozelandesa, inclusive, Caleb. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Já tinha aqui. Os neozelandeses eu gosto de escrever bastante. Ela tem aqueles luminares, que, cara, 800 páginas, parece super interessante, mas eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade, sabe? Saiu série agora, a gente pode assistir a série. Aí, ó, legal já, cara. Eu peguei esse daqui, Uma Fração do Todo, enfim, eu lembro de ter visto indicações. Ele concorreu ao Booker Prize em 2008 e alguns outros prêmios, né? E ele conta a história esse rapaz que ele é filho de um filósofo super relevante, assim, super importante, meio que adorado na Austrália, né? Ele é um filósofo meio... ele meio que faz do filho dele um projeto de filosofia, assim, sabe? Essas pessoas que claramente não poderiam ter um filho e resolvem ter um filho, né? Então a narrativa toda do livro ele tem uma coisa meio verborrágica de muitas coisas acontecendo em pouco diálogo, né? Assim, diálogo mesmo, mas esse Jasper, né, que é o filho do Martin, né, o Jasper Dean, ele vai falar um pouco dessa relação de amor e de muito ódio com o pai, na verdade, porque ele... como posso explicar? Ele demora a entender... Não demora, assim, logo... Ele entende que o pai... Ele tá mais disposto a provar coisas e através da filosofia, através do que ele acha certo com a criação do filho, do que necessariamente dar amor para ele. Meio que faz um negócio quase de observação com o filho. É meio bizarro, assim, porque esse cara, ele narra, enfim, já depois, né, um pouco mais adulto, ele narra um pouco das coisas que aconteceram com ele, e você fala assim, cara, que loucura, assim, mas ao mesmo tempo ele começa a tentar meio que entender e retroceder um pouco nos personagens, um pouco nessa origem dessa família, sabe? Ele vai meio que dos antepassados, para meio que entender, ele tenta meio que fazer um panorama do que seria uma história cultural, uma história social, assim, ao longo dos tempos, com essa, como é que fala, com os antepassados ainda passando lá pela Europa, vai chegar, enfim, Paris, alguns outros lugares, enfim. Ele vai meio que passando por essa história dessa família, ao mesmo tempo que ele tenta descrever a relação com o pai. E o legal a gente vê a perspectiva do Martin, mas a gente vê também desses outros personagens nesse outro tempo, sabe? Então tem uma questão meio que dele tirando sarro, um pouco dessa suposta... dessa superioridade intelectual, enfim, uma coisa meio é um romance meio confuso, mas que eu tava gostando dele, na verdade, assim, porque ele pega essa relação entre pai e filho, eu acho meio fascinante, né? Principalmente por conta do pai dele. O pai dele é meio pessimista, meio
é meio misantropo, assim, é um cara meio esquisito, na verdade, assim. Ele meio que vai contando essas histórias, no final das contas, uma fração do todo, são histórias que vão meio contando histórias dentro de histórias, assim, sabe? A partir desses outros personagens e como a gente vai se envolvendo com eles, assim. Eu confesso que eu tenho vontade, assim, olhando para ele, não pro tamanho dele, eu tenho vontade de dar mais uma chance para ele, porque a narrativa me parecia legal, assim, sabe, bem contemporânea e tal, mas eu não ainda continuei, mas eu queria destacar ele, porque sempre que eu penso em livros australianos, eu não tanto que eu não tirei, não passei ele para frente, porque eu acho que ainda tenho essa esperança bem lá no fundo, de terminar esse livro australiano e marcar um check lá na planilha de Excel e no mapa mundi aí dos autores. Estamos na torcida, Caleb. Tinha que ter mais uma Oceania aí, viu? Só queria dizer isso. Eu achei que você ia falar daquele Flanagan. Eu pensei nele, Ju. Eu pensei nele, né? Eu tinha até separado, pra quem não tá vendo a imagem, eu mostrei aqui o livro de Peixes de Gold, mas eu quis no outro. Entendi. Outro neozelandês, inclusive. O meu era da Nova Zelândia também. Inclusive, eu gostei do comentário do Caleb de esses neozelandeses gostam de escrever. Os do Flanagan também são grandes, cara. Eu acho engraçado que ele nasceu na Tasmânia. Eu pensei nele, Ju, mas é que eu acho que uma fração do todo eu já pensei algumas vezes em falar, mas eu não. Por ser essa narrativa meio maluca, de ter cortado, então. Caleb tinha várias opções, não tô nem mais com pena. Pois é, fica aí fazendo doce só pra gente. Ah, não é assim também, Caleb. Você leu tanta coisa, não fica assim. Você que não tá lembrando, aí ele. Enfim. Quem que vai agora? Eu ou você, Lu? Então vamos lá. Vamos agradar a juventude. Lu, você foi sorteada com a América. Eu vou. Tô escolhendo os meus dois aqui, né? Vai que eu não pegue a América de novo, tem que escolher com sabedoria aqui. Eu vou falar de um livro que eu acho que eu não falei ainda. Então eu vou para a Argentina. Né? Eu vou falar do livro Cotidiano, da Mariana Travascio, que é uma autora contemporânea, jovem, e o livro é bem legal, assim. É um livro de contos. Então, olha aqui a não leitora de contos indicando um livro de contos. Eu quero fazer uma menção, né, chamar a atenção aqui para esse detalhe. E são 11 contos bem curtinhos que falam basicamente sobre momentos decisivos, assim, que parecem muito triviais quando eles acontecem, mas que acabam desencadeando algo grandioso, até a morte em alguns casos, né? Sempre algum tipo de transformação. E o meu conto favorito do livro se chama Construção. Acho que é o maior conto do livro, se eu não me engano. E eu gosto muito da forma como a Mariana escreve, assim. Fala sobre uma moça que perde a memória. É muito triste, existe uma perda de identidade, ela não lembra dos amigos, não lembra da família. Eu acho que não existe nada mais assustador no mundo, assim, do que perder a identidade, perder todo o passado, pelo menos. Eu acho isso, assim, é o medo que mais me assombra. Mas existe uma perspectiva no conto que eu achei curiosa, uma ideia de que, de certa forma, isso também é meio libertador, sabe? Seria como poder começar do zero, né? Já pensou assim, esquecer tudo de ruim que aconteceu até hoje, toda a bagagem negativa, né? Como se a gente pudesse descobrir de novo tudo que a gente gosta, qual emprego a gente quer, sabe? Qual ocupação, qual comida, sei lá. Como se a gente fosse obrigado a repensar cada detalhe assim da nossa vida. E isso teria alguma coisa de positivo? Então, eu acho que eu já tinha lido outros livros sobre perda de memória, mas eu nunca tinha pensado dessa forma, sabe? Por esse ângulo. Então, acho que eu gostei. Esse conto me impactou muito, assim, por conta disso. A autora, né, vamos aqui de curiosidades aleatórias, ela nasceu na Argentina, mas ela passou a infância e a juventude em São Paulo. Então, ela mesma disse que foi muito influenciada pela literatura brasileira. Ela cita sempre 3 autores, que são a Clarice, o Graciliano e o Chico Buarque. Ela foi nos clássicos, eu acho que ela foi aí na segurança, mas enfim, eu acho curioso. Ela é uma autora que fala português, ela tem aqui uma ligação com o Brasil.
Então, assim, gostei muito do livro mesmo, saiu pela Moinhos, tenho muita vontade de ler outras coisas dela. E eu acho que ela tem esse punch do conto, assim, eu acho que o conto não necessariamente precisa ter isso, mas ela tem, assim, o desfecho, sabe, o soco, assim, e eu achei os contos dela muito bons. Então fica aqui a recomendação do Cotidiano da Mariana Travascio. Bacana. Então agora sou eu. Mais um pouco de Asmir. Levanta esse saquinho aí, Juliana. Bolinha fria aí, tamo de olho aí. Confiança é tudo num relacionamento. Aqui, o meu, Ásia. Eu tinha escolhido já os livros, Caleb, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu vou falar de um livro, eu li já tem um tempinho. Eu acho que é meio que um clássico, na verdade. E, enfim, se você ainda não leu e quiser, enfim, tomar uns socos no seu estômago, fica aí a recomendação, que é As Boas Mulheres da China, da... Putz, esqueci o nome da autora, gente. Shin Han. Da Shin Han, muito obrigada, Caleb. Grande Shin Han, que é uma autora chinesa, né? O nome do livro já traz isso aí. Ela vai contar nesse livro, ela trabalhava numa rádio, né? Já estava o período mais complicado ali do regime do Mao Tse Tung. Já estava um pouco mais tranquilo, mas ainda assim, né, até hoje, né, você tem muita censura e tudo mais, então ela era uma pessoa que tinha que tomar muito cuidado com o que ela falava, com quais histórias ela contava, enfim, ela tinha esse programa de rádio, e ela começou a receber cartas, porque ela, enfim, ela viajava muito pela China para fazer ali as histórias dela, e para esse programa, e aí ela começa a receber cartas de mulheres fazendo seus relatos de vida, né? E, enfim, a vida das mulheres na China, assim, não foram muito fáceis, porque, enfim, tinha uma regra que na China, por muito tempo, eu estava vendo, inclusive, essa semana, que eles revogaram tem pouquíssimo tempo essa regra, porque realmente a população está envelhecendo e tudo mais, mas eles tinham a regra do filho único, né? A China. Mas se nascesse mulher, você podia tentar mais uma vez para nascer um homem. Então as mulheres elas tinham esse estigma, né? Não era uma boa sorte você ter uma mulher. Então, como essas mulheres elas eram tratadas, assim, a primeira história ela já é de destruir, que é a história de uma menininha que ela não sabia o que era afeto, e aí ela ficou amiga de uma mosca porque ela gostava da coceguinha que a mosca fazia quando pousava nela. E aí ela guardava essa mosca numa caixinha para todo dia conversar com a mosca, até obviamente o momento em que a mosca morre, porque moscas têm uma vida muito curta. Enfim, então assim, são esse tipo de histórias, assim, histórias de muita miséria, de muita luta. E é isso, assim, de ver como essa é uma sociedade que realmente ainda tem muita repressão, né? Ainda, apesar dessa imagem, né? A Lu já falou bastante no nosso podcast sobre essa questão do soft power, né? E acho que a China vende muito essa imagem do país industrializado, mas a gente nunca pensa a custas do quê, né? Normalmente, né? E de como essas mulheres elas são silenciadas e tudo mais. E foram principalmente, né, durante principalmente o regime do Mao Tse Tung e tudo mais. Enfim, é curioso porque se eu cair de novo com a Ásia, eu vou falar de um outro livro que fala sobre outras mulheres que têm uma vida totalmente diferente. Mas enfim, esse das Boas Mulheres da China são de mulheres comuns, né? Principalmente mais né, da pobreza e tudo mais. Mas você ter uma noção muito impactante, né, dessa sociedade. Depois a Shin Han escreveu, inclusive, acho que tem um livro que ela fala só sobre isso, né, dessa questão dessa questão do filho único e tudo mais. Eu esqueci agora o nome do livro, mas a capa é uma capa maravilhosa, que é um bebezinho chinês.
assim, de bumbumzinho pra fora, assim, é muito bonitinha. É uma pintura, né. Enfim, assim, é uma leitura, assim, que vai te destruir, porque as histórias são muito impactantes, mas é uma leitura que vale a pena e que é importante ler, assim, sabe. Esses relatos, são importantes da gente ter noção do que as mulheres passam pelo mundo, assim, sabe. Eu acho que é bem importante. Então, fica aqui a minha recomendação. Posso sortear o seu, Caleb? Vou tirar Oceania de novo pra você. Antártida, tira aí. Caleb, você saiu com África. Opa! Opa. Eu acho que um pouco com a Juliana, né, também acho que essa dificuldade, não dificuldade, né, assim, é a escolha mesmo, né, de não ter lido tantos autores, né, apesar de ter chegado, acho que tem chegado mais, né, mas acho que ainda tem uma defasagem nesse sentido, e também um pouco da minha, assim, sabe, de não ter encarado. Então eu vou falar de um livro que é um clássico, né, assim, é um livro que já tinha sido me indicado e muito, ficou esgotado por um tempo e saiu numa nova edição da Tag, que foi publicado aqui, no caso, pela Companhia das Letras, que é O Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe. É um livro que, assim, a gente sempre fica com essa besteira de, como é que fala? Livros que você tem que ler, mas esse era um que eu tinha que ter lido já, sabe? Tipo, de tão referência, e eu tô lendo ele, na verdade, eu parei por outros motivos, por conta dos livros que eu preciso ler, passar na frente, mas acho que também porque eu tô curtindo e tô meio que pirando, assim, nele. Eu confesso que não sabia muito, né, dele, e a experiência de leitura tem sido uma coisa muito diferente, não sei explicar, assim, é um livro muito forte, ele é muito intenso, assim, né, porque ele narra, enfim, a gente acompanha a história do Okonkwo, né, que é o chefe de uma família, né, na aldeia Umuofia, né. Ele tem 3 esposas, né, e filhos, né, e filhas, né. É muito louco, porque, assim, ele como chefe, enfim, como outro, ele tem, eh, a tribo e toda, né, todo ali, eles têm rituais e códigos e formas de agir diante de certas coisas, diante das tradições e de como as coisas estão mudando, que é muito curioso, assim. Tem um personagem que agora que me foge, que vai morar, né, enfim, filho de um filho não, né, tem no começo tem um conflito, e para resolver esse conflito, o filho de um adversário, né, de outra região, como forma de tentar manter a paz, o filho desse outro vai viver com a família do Okonkwo, e essa criança é meio tratada, enfim, de uma certa maneira, mas criada como filho, né, como, enfim, eh, até que o momento vai passando o tempo e tem essa questão do desgaste, da liderança, dos conflitos, né, das outras questões, a parte do casamento e algumas outras, assim, é um livro que tem um ritmo próprio, assim, ele tem um ritmo, tem histórias, tem uma narrativa, tem pensamentos. É um livro muito diferente do que eu estava acostumado a ler, e acho que por isso o Mundo se Despedaça, assim, é um desses livros que a gente entende por que virou um clássico, né? O Chinua Achebe é uma referência imensa, né? É, talvez eu não tô conseguindo ser muito claro, assim, que o livro não tem os acontecimentos não são tão, assim, do tipo, olha, tem essa questão, enfim, tem esse conflito, essa criança, esse rapaz que vai viver lá, um pouco mais para frente tem um pouco da repercussão disso, essas questões meio que precisam ser decididas, o casamento,
essas etapas, né, que vão acontecendo dentro desse universo, mas eu acho que o que eu mais gosto, assim, no livro é essa sensação eh, do diferente, assim, sabe? Parece meio, não vazio, mas não superficial, mas assim, cara, é um outro universo, assim, é um outro tempo, é um outro pensamento. Eu não sei explicar, mas assim, é um negócio incrível, assim. Eu recomendo demais, assim, O Mundo se Despedaça do Achebe. Ele foi um escritor, né, eu acho que eu não falei, né, nigeriano, né, enfim, um nome assim muito importante, assim, muito, muito importante. Enfim, ganhou o International Man Booker Prize, enfim, foi reconhecido. E acho que também um pouco por conta dessas narrativas. Tem alguns outros livros dele publicados pela companhia, mas acho que esse é o clássico e esse é o livro, assim, acho que para apresentar um outro olhar sobre um mundo que a gente acha que conhece, mas não conhece, assim. Acho que o que eu mais gostei foi essa lógica, não seguir essa lógica que eu estou acostumado nas minhas leituras. Então fica aqui muito a recomendação do Mundo se Despedaça. Vamos lá, Lu. Ih, gente, será que eu fiz papel a menos? Olha só, pera aí, Juliana achando que isso aqui é eleição de 89 e colocando 25 candidatos aí, hein, meu. Não, pior que eu acho que fiz a... Gente, onde que estão esses outros papel? Que aqui dentro só tem mais 3. Tá no seu bolso. Quando acabar, a gente vê o que faltou, Ju. Tá. Só segue. A gente vai ver 2 agora, né? Teoricamente são quantos? São 9? São 9. 9. Mas eu tenho certeza que eu fiz, eu só perdi eles. Tá no seu bolso, Juliana. KKKKK. Eita, eu acho que a Lu saiu de novo. Com a América. Não. Vamos rever esses papéis aí, Juliana. Eu não tenho mais pra indicar de outros. Eu tava contando que eram só, gente. Gostei, porque eu queria falar desse livro aqui da América também. Vamos lá. Caiu pra mim, é nóis. Não posso fazer nada se os deuses me favorecem. Eu quero falar de um livro que eu já citei no podcast, mas faz muito tempo. Eu coloquei ele nas minhas melhores leituras de 2019, eu acho. E a Leninha depois leu esse livro, ela indicou nos stories dela, da nossa amiga Leninha, e muita gente leu também, então foi uma comoção legal, assim, em torno do livro, graças à Leninha, né, nossa amiga influencer aqui. Mas eu tô falando do Eu Tituba, da Maryse Condé. Eu acho que esse livro talvez seja uma semi-roubada aqui, porque ela é de Guadalupe, né, a Condé, mas o livro foi publicado na França, mas eu achei que valia, porque é uma autora de lá, e eu acho que é uma história bem característica ali da região caribenha. Fala sobre uma mulher, né, a personagem principal, a Tituba do título, que nasce na ilha de Barbados, é sequestrada, escravizada e mandada para uma colônia na América do Norte. E tristemente, a Tituba, ela se torna uma das primeiras mulheres a serem julgadas em Salem, né, acusadas de bruxaria. Os julgamentos de Salem são bem conhecidos, né, foi algo que cresceu de forma maluca. No fim, foram quase 200 pessoas acusadas de bruxaria, em sua maioria, obviamente, mulheres, né? Mas a história da Tituba, ela foi praticamente esquecida, porque a Tituba, de fato, existiu. Ela trabalhava na casa de um reverendo, né? E foi dessa casa que 2 adolescentes foram consideradas enfeitiçadas, né? As primeiras a serem consideradas enfeitiçadas. Passaram a ter comportamentos estranhos, foram diagnosticadas aí como vítimas de bruxaria. E a Tituba foi uma das primeiras a ser presa, né? Além de ser mulher e além de ser uma escravizada, ela também tinha hábitos, né, da sua terra natal. Ela usava plantas para curar, fazia chás, tinha crenças diferentes, né? Ou seja, bruxa. E é bem simbólico que a gente saiba tão pouco, né, sobre ela, porque a história dela não era interessante de ser contada, né? Não interessava a ninguém ser contada.
E esse é o projeto da Condé, né, da autora, e que eu acho sensacional, assim. Ela quer contar uma história muito conhecida, que é a história das tais bruxas de Salem, só que a partir da perspectiva de uma escravizada, né, de uma oprimida, da Tituba. E ela pesquisou muita coisa, mas também inventou um outro tanto de coisa, né? No livro, a Tituba não morre, ou melhor, ela morre, mas ela continua existindo. Ela pode contar a sua história para a escritora, justamente para não ser esquecida, né? Para que a sua história também seja conhecida. Então, eu acho um livro muito bonito. Assim, eu gostei muito. Eu acho que eu até coloquei ele como a minha melhor leitura daquele ano, assim. Eu acho uma proposta de literatura sensacional, assim. Gosto muito da Maryse Condé também, depois fui pesquisar sobre ela. Ela apareceu aqui neste podcast porque ela venceu o Prêmio Nobel Alternativo, né? A gente volta e meia tá aqui falando do Nobel. Então não teve Nobel, o Nobel não foi entregue em 2018? 18, né? Agora eu não tenho bem certeza, acho que era 2018. E aí teve, enfim, aqueles escândalos todos, não teve prêmio, o prêmio só foi entregue no ano seguinte, mas aí eles fizeram uma iniciativa, assim, na internet, uma vaquinha, né, juntaram uma grana com apoios de pessoas comuns, né, eles juntaram aí uma quantia e as pessoas ofereceram um prêmio Nobel alternativo, né, para uma escritora que eles gostavam, né, teve votação, eles convidaram os bibliotecários da Suécia para votar, enfim, é uma história muito louca, é muito legal, e aí a Maryse Condé ganhou. E na época ela deu entrevistas, então eu passei a também pesquisar mais sobre ela, e ela é uma mulher incrível, então fica aí a minha recomendação, se vocês não participaram aí do hype, não leram ainda o Eu Tituba, baita livro, muito legal, e fica aqui também a recomendação da Maryse Condé, tomara que saiam outras coisas dela aqui no Brasil, gostaria de ler. Aqui o Eu Tituba saiu pela Rosa dos Tempos, que é um selo da Record, né? Então, eu acho que ele é bem fácil de encontrar, mas eu queria mesmo era ler outros livros dela. Vamos aguardar, vamos ver se sai mais alguma coisa. E um abraço aí para a Leninha, nossa influenciadora favorita. Grande influenciadora. Gente, eu descobri, tava faltando uma Ásia e uma África, eu já botei aqui, agora tá tudo correto. Por isso que eu peguei a América 2 vezes, né? Mas tem Europa ainda aqui. Tinha 2 Europa. Eu não tenho outro África. Vamos torcer, Caleb. Putz, eu peguei Ásia de novo. Mais história de tristeza aí, Juliana. Sim, eu só não lembro o nome da autora. Peraí, deixa eu pegar aqui. Mas enfim, eu estava comentando então, né, na minha indicação anterior sobre as boas mulheres da China. E que eram essas mulheres, as mulheres na China, elas realmente não tinham nenhum poder, elas não tinham nenhuma escolha, eram pessoas totalmente marginalizadas na sociedade e tudo mais. Porém, existiu. Eu vou falar de um livro de não ficção, e assim, foi surreal, eu li ano passado esse livro. Chama Três Irmãs. Deixa eu pegar o nome certinho dele aqui, no Goodreads. Três Irmãs, as mulheres que definiram a China moderna, que é de uma autora chamada Jung Shang. Ela escreveu várias outras coisas, tipo, livros importantes sobre a China, né? Tem, quer ver, Cisnes Selvagens, que é um livro importante que muita gente já leu, uma biografia sobre o Mao Tse Tung, enfim. Mas, especificamente, esse Três Irmãs vai contar a história da família Song, que são 3 irmãs. Eu gosto muito dos nomes delas. É a família Song, né? Então é uma família muito grande que começou, né? O patriarca delas ele foi pro comércio, né? Então ele fez fortuna com o comércio, e aí ele teve uma família, acho que de 7 pessoas, né? Teve 7 filhos, e 3 dessas filhas foram muito importantes na história da China moderna mesmo. Então tem a Aileen, a Xingling e a Meiling, né? São as 3 irmãs. E aí elas todas nasceram ali no final do século XIX,
E esse patriarca, ele sempre estava envolvido, né, com a cultura ocidental. Ele era muito encantado com a cultura ocidental. Ele teve a oportunidade de estudar nos Estados Unidos por um tempo, aprendeu inglês, e ele fazia questão que os filhos deles todos fossem estudar nos Estados Unidos, o que era muito impressionante para a época. Então, essas filhas, com tipo 10 anos, elas já iam morar nos Estados Unidos, o que, imagina, na época, 1800, começo dos anos 1900, elas ficavam em famílias, né, missionárias, estudando. Algumas chegaram a fazer até a universidade, né? Então fizeram colégio, universidade, tudo mais. E aí, assim, a Xing Ling, que era a irmã mais velha, se não me engano, ela casa com um cara que foi um dos pioneiros do movimento de liberdade da China, né? Na época ainda das dinastias, quando começa uma disputa de poder. Cara, a disputa de poder da China é uma grande bagunça, assim. Tipo, eu lembro que eu ia fazendo anotações loucas para conseguir acompanhar, porque é muita disputa. É tipo, é dinastia brigando com dinastia, é província brigando com província. São grupos diferentes que querem a mesma coisa, enfim. Mas o Sun Yat-sen foi uma pessoa muito importante, né, desse movimento. A Mei Ling, né, que é a do meio, se não me engano, ela casa com o Chiang Kai-shek. O Chiang Kai-shek é o cara que estava no poder quando o Mao Tse-tung estava no poder, né? Ele dá o golpe no Chiang Kai-shek. Numa grande disputa também, porque os dois eram de movimentos de liberdade da China, né, de entre aspas, modernização, para acabar com os governos das dinastias e monarquias e tudo mais. E aí o Chiang Kai-shek foi um presidente por alguns anos, porque teve idas e vindas, assim. E a irmã que foi a mais impressionante foi a Xing Ling, que ficou conhecida como a Irmã Vermelha. Ela, quando acontece o golpe do Mao Tse-tung, ela se junta ao Partido Comunista e ela vira uma personagem muito importante dentro do Partido Comunista Chinês. Ela meio que rompe com a família, eles eram uma família super unida, e inclusive, tipo disso, né, essas três irmãs mesmo, tipo, de governarem e mandarem. Então, assim, essa irmã mais velha, que era casada com esse cara, ele era um grande comerciante, então ele tinha um baita poder comercial e financeiro e de fazer coisas acontecerem na China. Aí você tinha o presidente, Chiang Kai-shek, e aí a Xing Ling vai, quando acontece, né, o golpe do Mao Tse-tung, ela vai para o Partido Comunista e ela tem um poder, assim, ela fica nos bastidores, mas ela era conhecida como a Dama Vermelha. Ela não chega, enfim, porque dizem que o Mao Tse-tung, a esposa do Mao Tse-tung, também era muito atuante dentro do regime, mas o Mao Tse-tung também ouvia muito ela, né? Então ela era realmente uma pessoa super importante dentro do regime. Ela rompe com a família, porque aí a família vai para... Agora eu esqueci, não é Taiwan que vai, é para Taiwan. Eles fogem para Taiwan, né, e ela fica, né, e ela é muito impressionante, porque ela é uma mulher que fica, e ela é muito severa e muito coerente com as ideias dela, pro bem e pro mal, sabe, assim. Então, é bizarro, assim, gente. É um livro fascinante. Fazia muito tempo que eu não lia biografias e coisas de não ficção, assim. Eu fiquei fascinada quando eu li ano passado, eu já comentei, no começo ainda da pandemia. Ele saiu pela Companhia das Letras, ele tinha saído primeiro como e-book, e esse ano só que ele saiu como livro físico, e vale muito a pena, porque ela faz um panorama muito impressionante dessa fase da China em que tá tudo acontecendo, assim, e ela escreve de um jeito muito simples de acompanhar, porque, como eu disse, é muita coisa acontecendo, é muita disputa de poder, são muitos personagens que vão ali desfilando durante o livro, mas é muito impressionante como ela consegue, e a força dessas três mulheres que elas tiveram dentro da história
da China até o fim da vida, assim, o livro tem um caderno de fotos, né, delas já mais velhas, assim, só realmente a irmã vermelha, que, né, acaba que não teve muito, né, quando ela rompe com a família, as relações realmente ficam bem estremecidas, então, mas as outras duas irmãs, assim, elas vão morar nos Estados Unidos por um tempo, já super velhinhas, e aí é legal de ver as fotos, assim, as fotos da época, né, delas ainda novinhas, e depois, enfim, gente, é um livro super interessante, que eu fiquei fascinada com a história da China, conhecia bem por cima, né, a história mais dessa revolução do Mao Tse Tung, mas o que vem antes, cara, é uma coisa muito efervescente, assim, então vale muito a pena de ter esse panorama, assim. E é uma biografia, né, que fala de 3 mulheres e tudo mais, e não é uma coisa tipo, ai, nossa, deve ter 1000 páginas. Acho que tem suas 300, 400 páginas, então é uma leitura até que de boa, assim, sabe, não é nada tão caudaloso, assim, e eu acho que ela faz um panorama bem interessante da história da China. Então, fica aqui a recomendação. É muito louco, porque parece uma novela, né? Parece, tipo... É muito. E elas eram também, né? Quando elas eram jovenzinhas, além de terem já esse poder, porque, enfim, o pai tinha muito dinheiro, e elas sempre meio que inovaram, né? Tipo, elas traziam tendências, porque elas, né, estavam ali com o povo americano, tinham essa relação, e elas sempre saíam meio que naquelas colunas de colunas sociais, e aí, de repente, cada uma vai para um lado, e é muito louco. Enfim, vamos lá, Caleb, pro seu sorteio. Ó, tem 33% de chance de eu não ter o livro. Eu fiz os cálculos aqui, né? Matemática avançada. Europa, Caleb. Ah, sabia. 2 de 3, gente. 2 de 3 Europa, eu vou indicar aqui um quadrinho, na verdade, num país remoto que a gente lê pouca coisa, chamada França, né? Eu não falei desse daqui ainda, né? É de um quadrinista francês chamado Frédéric Boilet, né? Se bem que o Frederic morou no Japão, então, enfim, mas ele é francês. Esse quadrinho aqui chama O Espinafre de Yukiko, né? Saiu pela Conrad há muitos anos atrás. Eu acho, não sei se ele não deve estar muito fácil de encontrar, mas eu acho que vale a pena o esforço. Ele saiu pela Conrad em 2005. Não sei se já teve, acho que não teve outra edição. Um dessas graphic novels francesas, né, desses álbuns franceses, um pouco autobiográfico, né? O Frederic se coloca dentro da história, né? Ele vai contar a história. Ele tá morando no Japão desde 97, né? Então tem períodos que ele vai e volta. Vai para algumas outras exposições e tudo mais. E aí ele vai contar nesse daqui a história, obviamente, da Yukiko, né? É uma garota por quem ele se apaixona. E o livro não, a história é ele contando como que ele conheceu, se apaixonou por ela, e tem umas páginas como se fossem páginas de diário, e o desenho do Frederic tem uma coisa que eu acho curiosa, assim, porque ele parece meio desenhar um pouco... Eu sei que não é isso, mas assim, a minha referência é essa, assim, meio com rotoscopia, sabe? Pensando naqueles Scanners Dark, aquelas animações que teve Walking Life, essas outras, assim, que parece que o desenho é feito realmente em cima do rosto da pessoa. Não sei se é exatamente a técnica dele, mas me lembra muito. O Frederic, enfim, né, ele começa a contar essa história, né, dessa garota Yukiko. Ela, enfim, ele tá com os outros amigos, conhece ela, dá o telefone para ele, e ele se apaixona completamente por ela, só que ela gosta de um outro cara. E esse cara, enfim, parece ter namorada, não fica muito claro, mas ele se declara para ela e ela resolve curtir com ele, enfim, eles meio que se aproveitam pra mesmo ele sabendo que ela gosta de outro, que ele tá apaixonado por ela e ela gosta de outro, né? E aí um pouco tem dessa cumplicidade, né, desse se apaixonar por ela, né? É um quadrinho, né, erótico, né? Tem cenas, né, descrições e cenas.
e detalhes, assim, né, mas muito mais picantes. Ele, em alguns momentos, eu acho bonito que ele enxerga ela de outra forma, enfim, vê ela de uma forma ainda mais bonita, e tem essas descrições do diário, né, em forma de diário dele, contando o que eles fizeram. Tem muito uma brincadeira com a língua, né, de como diz as coisas, como tem o trocadilho, a dificuldade de entender, né, e muito desse relacionamento com essa garota meio que tem um encanto, assim, tem acho que através do olhar do Frederic você olha para essa garota e se encanta por ela, mesmo sabendo que talvez o relacionamento deles não vá necessariamente continuar, né. E, enfim, tem uma brincadeira por conta do nome, né, o espinafre de Yukiko tem um trocadilho também com a descrição em japonês, assim. Eu acho um quadrinho belíssimo, assim. Eu não sei explicar, assim, eu acho ele muito honesto, assim. Eu não sei se eu reler hoje, o que eu vou achar, assim, porque ele fez até algum outro que lançou pela Conrad também chamado Garotas de Tóquio, que eu achei um pouco mais explícito, menos com uma história, mas acho que o que legal, o que eu gosto desse daqui é a forma como ele olha para ela, né? Então a gente enxerga através dos desenhos, das anotações, do diário dele, o olhar dele sobre ela eu acho muito bonito, na verdade. Então fica aqui a recomendação do Espinafre de Yukiko. Espero que alguma editora relance, assim, é um quadrinho que eu acho muito bonito. Eu sempre quis indicar ele, mas fico com receio de não ter muito. De não encontrar, né, de vocês, de quem tá ouvindo a gente não ouvir, mas é um tipo de quadrinho que eu acho interessante e espero que volte a ser publicado. Valu. Europa. Vamos lá, então. Eu só caí América e Europa, né? A pessoa que falou, não, gente, eu leio outros continentes, leio sim, olha aí, vamos de Europa. Escolher aqui um país marginalizado aqui, que é a Alemanha, né? Ninguém lê literatura alemã, vamos falar a verdade. Eu li bem recentemente um livro chamado O Pescoço da Girafa, da Judith Shalansky. Ele saiu em 2011. Conta a história da professora Inge Lomark, que dá aula de biologia e basicamente odeia alunos. Assim, odeia alunos. Ela acha que os alunos são seres sem gratidão, vampiros, né, que sugam a energia vital dos professores. E ela faz questão de se manter o mais distante possível dos alunos, né? Ela diz, na sua aula ninguém tem direito à palavra, né? Todos têm de obedecer e só obedecer. E ela acredita também na lei da sobrevivência do mais forte, assim, ela leva o darwinismo às últimas consequências. Só alguns alunos vão sobreviver à escola, só alguns vão se tornar membros úteis para a sociedade, e ignorar isso é uma hipocrisia. O professor não pode mudar esse fato, de que nem todos os alunos vão conseguir chegar lá. E ela tem uma aluna, a Ellen, que sofre bullying, né, os colegas são terríveis com ela, e essa professora, né, a Ing, ela não vai interferir. Ela só vai observar à distância, sem fazer nada a respeito, até isso chegar num ápice, né? E esse é um dos desfechos da história, né? Uma das reviravoltas aqui do livro. E essa obra, ela tem várias coisas bem interessantes, assim. Primeiro, a própria biologia. A Ing é obsessiva, né, por biologia. E é curioso como o fato dela ser bióloga altera o seu ponto de vista. Na verdade, eu acho que faz mais sentido dizer que ela enverga a biologia até ela corroborar com o seu ponto de vista, né? Ela manipula a biologia para concordar com ela, né? Para dar vazão assim aos seus próprios valores, mas enfim. E tem outro ponto no livro que eu gostei muito, né, na leitura, que é a história se passa na Alemanha Oriental, já na década de 90, né, pós-reunificação da Alemanha, mas fala também sobre isso, sobre uma cidade que está morrendo, né, devido ali
aos acontecimentos pregressos, né, a queda do Muro de Berlim. Ninguém podia sair, né, da Alemanha Oriental, ninguém podia ir, sei lá, para a Alemanha Ocidental ou para qualquer outro país. E naquele momento que o muro já tinha caído, todo mundo podia ir para qualquer lugar, então todo mundo queria ir, né, o mais rápido possível. E a cidade vai morrendo mesmo, assim, já não tem mais nada, poucos empregos, poucas perspectivas de futuro. É interessante como essa divisão das Alemanhas foi traumática, mas a reunificação também não foi tão gentil, assim, principalmente com o lado perdedor, entre aspas, né, o lado comunista, o lado aliado da União Soviética, que também acabou. Então fala sobre um mundo que está morrendo, assim, e eu gostei muito disso no livro. E o livro é bem legal, assim, o contexto, o pano de fundo histórico. Eu acabei a leitura, assim, há poucos dias. Na verdade, acho que a Ju fez essa matéria também. A gente fez uma matéria de literatura contemporânea no passado, e eu era jovem, assim, eu achava que eu ia ler todas as indicações, eu, né, comprei todos os livros e tal. Mas esse passou, eu acabei não lendo, e fui ler ele só agora. Mas eu gostei muito, assim, eu tô até agora sem conseguir pegar um livro novo, porque eu ainda tô pensando na história e pesquisando coisas sobre o livro, pesquisando coisas sobre a Alemanha também. Essa questão da divisão do país é muito interessante. Então é isso. Fica aí a recomendação do Pescoço da Girafa, da Judith Shalansky. Eu não só fiz essa matéria, Lu, como eu comprei os livros também e eu li um único livro inteiro, que foi Tudo que Tenho Levo Comigo, da Herta Miller, que foi o livro que eu já tinha lido. Então eu reli para fazer o trabalho e o resto eu só olhei. E tenho esperança que um dia eu consiga ler todos eles, porque eu tinha começado a ler o do Sebald também, o de contos. Ah, eu só li esse. Você só leu o da Herta, eu só li o do Sebald, que é Os Imigrantes. Isso, os imigrantes. Eu li o primeiro conto só dos imigrantes, não li o segundo e o terceiro. Em defesa da Ju, os contos são muito grandes, tá? Cada conto do livro tem umas 70, 80 páginas, então a Ju leu bastante, é isso. Sim. Li um terço do livro mesmo. Oh, mas só uma coisa, a seleção dos livros dessa matéria que fizeram era animal, né? Foi excelente, assim. Eu quis ler tudo, assim, tudo. Esse professor era maravilhoso, apenas maravilhoso. Helmut, um abraço aí se você estiver escutando a gente. Sim, e ele, cara, tudo que ele indicava dava vontade de ler. É bem impressionante mesmo. Bom, eu fiquei com o último aqui, e pela lisura do processo estou tirando agora, que é África. Tadã! Então, a África foi um continente que eu acho que li bem pouco. E eu acho que as autoras mais, assim, eu não sou a maior fã que, né, enfim, então eu não queria indicar. Eu acho que muita gente já indicou, então eu vou falar de um livro que eu já falei aqui, que é de um autor angolano, que é o Ondiaki. Eu falei dele há muito tempo, acho que no episódio sobre literatura africana de língua portuguesa, ou... Não, era de literatura angolana especificamente, a gente falou sobre Angola mesmo, não falou sobre os outros países. E eu li O Osso da Minha Rua, né, que é um livro de contos, Contos / Memórias do autor. E eu acho é um livro, assim, encantador. Ele vai falar, então, dessa infância dele ali na década de 70, mais ou menos, ali em Angola, num bairro meio proletário mesmo, né? Então, já aconteceu a Revolução Angolana, né, de libertação, né, da colônia em Portugal, né, que aconteceu lá para 62, não foi? 65, mais ou menos. Então, o governo angolano, ele tinha uma ligação muito forte com a União Soviética, né? Então, ele sempre fala dos cubanos que estavam lá em Angola, enfim, construindo prédios, ajudando a construir algumas coisas, né, de infraestrutura.
E ele é meio que essa primeira geração que nasce sem o jugo do colonizador português, vamos dizer assim. Foi bonita essa minha frase. E aí é esse país meio que aprendendo. Então, é uma criança aprendendo a viver num país que está aprendendo a ser país livre, né? Então, vai falar muito sobre o cotidiano dessa criança que tem esse olhar sobre a política, é um olhar muito infantil, né? Então, a partir, né, eu lembro de um conto que os tios dele precisam viajar de repente, né? E eles então, por que esses tios tiveram que viajar? A gente tem que, a partir do olhar infantil, a gente tem que ir meio que pegando essas pistas, né? Ou então, contos mais mesmo ainda da pobreza. Então, era um bairro meio que ainda, assim, aquela classe média baixa, mas tinha ainda muita miséria, né? Então, o primeiro conto fala disso, né? Daquele amiguinho dele que sempre ia chamar ele para brincar na hora do almoço e aí era convidado para almoçar também. E ele não entendia, tipo, nossa, mas por que, né? Ele não tem, sabe? E é isso, ele não tinha almoço em casa, sabe? Então ele ele dava o jeito dele, tadinho. Então, assim, e nessa brincadeira mesmo, né? Então, ele vai contando essa vida dele nesse bairro. E aí, o último conto é uma carta a uma amiga dele. E aí, eu acho que é como ele fecha isso, né? Que é o que mais me toca nesse livro, né? Porque eu não vou saber dizer com as palavras dele, mas são essas histórias, é esse cotidiano que faz a gente ser o que a gente é, né? Então, a gente é constituído muito mais pelos os da nossa rua, né? Que ele fala, né? Os da nossa rua, do que por essa coisa de projeto de país, esse projeto de qualquer outra coisa, né? A gente é muito, né? Dentro desse convívio familiar e desse convívio de bairro, de vizinhança e pequenas comunidades. E as nossas raízes estão ali, né? Essa carta ele escreve já, se não me engano, em Portugal, uma coisa assim. Mas ele disse, né, meio que dá a entender isso. A raiz dele está fincada ali, naquele bairro, né? Então, por mais que você saia dali, a sua raiz está sempre fincada de onde você veio. E eu acho isso muito bonito. Eu gosto muito dessa imagem. E é uma coisa que eu gosto de ler sobre, assim, eu acho que são sempre coisas que me tocam bastante. Então, e é isso, assim, é um livro leve, assim, justamente por ser visto a partir desse ponto de vista infantil. E eu acho uma pérola de livro, sabe? Aquela coisa preciosa que você tem que guardar com amor e carinho, assim. Eu acho uma preciosidade. Então, se vocês tiverem contato, acesso a esse livro, que acho que, infelizmente, a editora fechou. Mas é um livro que não é tão difícil de achar em sebo, então eu acho que vale super a pena. Então, fica aqui minha recomendação. Pô, esse livro é demais. É. Fiquei emocionado aqui com você falando dele, assim, ele é muito bonito mesmo. Isso, gente. Acho que deu um rolê legal, hein? Foi um rolê legal. Eu tentei anotar aqui: Austrália, Argentina, China, Nigéria, França, Alemanha e Angola. Nós tivemos aqui uma clara predileção por países que começam com a letra A. Então é um caso clássico aqui de preconceito linguístico. Mas fora isso, acho que foram boas escolhas. Né, e é legal esse formato justamente para a gente indicar algumas coisas que a gente não indica em outros, né? Quando eu estava selecionando, enfim, os continentes que eu não fui sorteada, eu fiquei pensando, tipo, putz, mas esse livro aqui eu ainda não falei, vou falar desse, né? É que da África, os que eu não falei, eu não queria falar porque eu não gosto tanto, sabe? Aí eu tinha deixado, eu falei, não, eu vou falar dos da minha rua se eu sair, mas se eu tiver que falar de novo, eu vou ter que falar de algum outro. Mas todos os outros é tipo tentando, o que eu ainda não falei, ou o que eu falei menos. É que queira ou não, esse formato
apesar de ter a restrição do país, ele é mais livre do que normalmente, né? Então, às vezes, você consegue encaixar livros que, putz, às vezes um outro tema não vai, né? Mas é essa sensação que a Ju falou de, olha, esse livro eu ainda não indiquei, ou então é a sensação de, meu Deus, eu já indiquei todos os livros. Meia hora antes de começar esse podcast, eu tava em pânico, assim, eu fiquei olhando, aí eu olho pra estante, aí eu olho pro Scooby, aí não... eu falo, pô, acabou, eu não tenho mais, assim. Caleb, eu acho que é porque você não é um registrador ferrenho do que você lê. Acho que sim, Ju, acho que sim. Eu comecei a anotar faz poucos anos. Porque você leu mais do que isso aí, do que isso que você tá falando que você leu. Então, é que você não tá lembrando. Eu vou fazer esse esforço, eu tô tentando aqui, eu já peguei até um caderninho aqui que eu tô... Isso, olha a sua estante, vai anotando, esse eu já li, olha, esse eu já li, mesmo que você não saiba em que momento da sua vida você leu. Vou fazer isso, Ju, vou fazer isso mesmo. Bom, eu anoto e já tá acabando. Então, é isso. Eu até comentei mais cedo que eu acho que eu vou ter que voltar a ler. Droga. Não tem mais jeito, sabe? Eu dei outras alternativas lá no grupo, hein? Nenhuma delas é legal, pode ser socialmente aceita, mas assim, pode ser também, caso nada disso dê certo, a gente vai ter que voltar a ler. Vamos ter que voltar. Uma coisa que, enfim, duas coisas eu acho que, primeiro, a gente quer saber de vocês se vocês gostam dessas listas aleatórias e se vocês tiverem sugestões dessas listas aleatórias. Ou outra solução seria fazer episódios de um livro só. E a gente sempre pergunta o que vocês acham e vocês não nos dizem. Eu queria aqui dar uma bronca em vocês. O que vocês acham da gente fazer episódios de um livro só? Porque aí todo mundo lê aquele mesmo livro e a gente fala sobre ele. A gente não vai fazer só isso, obviamente, mas seria um formato que, né? Um outro formato. A gente fez só com o Quarto de Giovanni. O que vocês acham? Responda pra gente, por favor. Acho que é importante, porque a gente até, talvez pensando nesse sentido, João, a gente até faz sobre alguns, mas com outras coisas, né? Pensando no nome do leitor, até alguma outra coisa nesse sentido, mas não é esse, né? É saber mesmo se esse formato agrada a vocês. Fora o nome do leitor, né? Só com foco no livro mesmo. Exatamente. Que pode fazer que nem a gente fez com esse do Quarto Giovanni, de chamar algumas pessoas para gravarem seus depoimentos ou trazer elas para o podcast para falar sobre o livro, mas, né, enfim, são ideias, gente. A gente quer saber de vocês. Ajudem os podcasters e a cachorra aqui também tá aqui querendo ajudar. Ela dá a opinião que a gente pode fazer uns 5 episódios sobre livros infantis, assim a gente pode ler uns... Esse aí, ó, só pra falar sobre livros infantis. Como ler os 93 livros. Ai, gente, esse ano eu nem tô encanada com isso. KKKKKK. Não, é verdade, você tá... Eu não li nem 20 direito, Caleb, então... Mas você acabou de ler um livro de 400 páginas, o que a gente pode quebrar e transformar em 3, 4 livros. E adorou esse livro, né? Ouvi falar. Então, exatamente, aí, pronto. Pronto, voltamos à reparação. A gente pode fazer um episódio só sobre reparação, se vocês quiserem. A gente tem um episódio sobre o Ian McKean? Tem, mas se vocês quiserem, a gente faz um só sobre ele, gente. Fiquem à vontade. Aí a gente vai passar uns 5 anos sem poder falar o nome do McKean. Assim. Tem outros livros que eu queria ler dele, mas assim, não posso. Não pode. Né? Percebi que, como a Lu falou, a gente vai ter que voltar a ler, então tem que... E aí você vai marcar no mapa Inglaterra. Pois é, Inglaterra. Não, e assim, marca Inglaterra e Estados Unidos, pô, né? Aí você tem que começar, você tem que ampliar e colocar a cidade, né? Tipo... Ou então, você pode ser mais aberto, assim, e aí se o autor viveu em algum país, vale. Putz, aí ó, conexões. Porque o McKean, o pai dele era militar, então ele viveu em vários países, viveu no Egito, aí você já marca Egito. O Ishiguro, ele nasceu do Japão, ele não é um autor inglês.
Aí, ó. Eu sou a favor, gente. Eu sou a favor de manipular as regras aí, desde que me favoreça. Ai, ai. Talvez um pouco menos representativo? Talvez, mas pelo menos. Quando a pessoa vê a planilha ou o mapa mundi, ela vai olhar e falar, nossa, olha que legal. Acho que vai rolar um sentimento legal. Eu acho que. Satisfação, né? Vai rolar uma satisfação. Acho que é válido. A gente tem bem poucas, né, na pandemia. Eu acho que tá valendo. Mas isso aí, gente. Ó, queria lembrar vocês, esse episódio sai no dia 27, né, sexta-feira. Na próxima sexta-feira tem o Nome da Notícia. Nossa live aqui, bafões do mundo dos livros, a gente fala sobre lançamentos, tretas, e esse mês teve umas tretas aí, eu acho que esse mês vai ter bastante notícia. Até que enfim, né? Pô, tava... Até que enfim, porque os últimos estavam meio mornos, inclusive a gente estava dando notícias felizes, imaginem vocês. Não é para isso que a gente está aqui. Verdade. Então é isso, fiquem de olho, sexta-feira, dia 3, o Nome da Notícia no nosso canal de YouTube. Né, a live que a gente faz mensal, YouTube/O Nome do Livro podcast. Às 8 horas da noite. Não, só dois recados que a gente não deu, um recado, na verdade, um pedido. O primeiro deles é que falar do nosso Apoia-se, né? Apoia-se .com/o nome do livro podcast. A gente está com algumas recompensas. Entre elas, enfim, a gente tem um grupo lá no Telegram dos apoiadores, que são... a gente nem sempre fala tanto de livro, mas fazemos votações interessantes, às vezes para ver se a gente tá a fim de expulsar um membro ou não, porque ele gosta de tal livro. Então, se você acha que você aguenta lidar com... talvez, assim, mas a democracia às vezes resolve ali, né? Dizem. Mas eles enfim. também dão muitas das nossas últimas ideias de episódios saem de lá, então você também vai saber antes, né? É verdade. Então É verdade. Mas a gente só tá dizendo porque que o grupo é legal pra nós, né? Pra gente exercer a nossa tirania e pra tirar a ideia de episódio. Mas pros ouvintes eu acho que é legal também. É divertido. Não, eles sabem das coisas antes, isso que eu tô dizendo. A gente antecipa as coisas pra eles por lá, assim, vai ter tal coisa, olha aqui, gente. Inclusive, uma coisa que foi adiantada lá foi a Noite do Monóculo de setembro, né? Que agora eles já sabem, eles souberam antes, né? Quem que seria a Noite do Monóculo de setembro, que é a Pri Calado, né? Então, em setembro, se você quiser colaborar, você vai ganhar uma aula da Pri Calado sobre Clarice Lispector, né? Um conto da Clarice. Tá tudo explicadinho lá no nosso Instagram também. E acho que, enfim, a primeira aula foi com o professor Ramon, que foi sobre lavoura arcaica, e foi muito, muito boa. Sucesso. Foi um sucesso, as pessoas curtiram, não foi só a gente que curtiu. Mas, a gente faz aula pra gente mesmo, né? Mas, enfim, os apoiadores curtiram bastante, a gente agradece, obviamente, o entusiasmo deles e dos professores que estão topando dar as aulas. E aí, agora em setembro, é a da Pri. Então, mais uma oportunidade de vocês assinarem esse garboso podcast, porque além disso, vocês ainda ganham um monóculo, gente. Olha que da hora. O monóculo é legal. Isso aí. Fiquem bem. Se cuidem, galera. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.